Psicologia e Alquimia, por Carl G. Jung, 1944. Audiobook criado por IUM-BR. Recomendo ao ouvinte deste audiobook que observe a tela do vídeo a cada citação de figuras. Nota introdutória da edição em inglês. Ao leitor que pouco ou nada sabe sobre meu trabalho, uma palavra de explicação pode ser útil. Há cerca de 35 anos, percebi com espanto que homens e mulheres, europeus e americanos que vinham até mim em busca de conselhos psicológicos, produziam em seus sonhos e fantasias símbolos semelhantes, e muitas vezes idênticos aos símbolos encontrados nas religiões misteriosas da antiguidade, na mitologia, no folclore, nos contos de fadas e nas formulações aparentemente sem sentido de cultos esotéricos como a alquimia. A experiência mostrou, além disso, que esses símbolos traziam com eles nova energia e nova vida para as pessoas a quem chegavam. De uma longa e cuidadosa comparação e análise desses produtos do inconsciente, cheguei à postulação de um inconsciente coletivo, uma fonte de energia e compreensão nas profundezas da psique, que operou em e através do homem desde os períodos mais remotos dos quais temos registros. Neste estudo atual sobre a alquimia, tomei um exemplo particular da formação de símbolos, que se estendeu por cerca de 17 séculos, e o submeti a um exame intensivo, ligando-o ao mesmo tempo a uma série real de sonhos registrados por um europeu moderno, não sob minha supervisão direta, e sem conhecimento do que os símbolos que aparecem nos sonhos possam significar. É por tais comparações intensas como esta, e não uma, mas muitas, que a hipótese do inconsciente coletivo, de uma atividade na psique humana que leva ao desenvolvimento espiritual do ser humano individual, pode ser cientificamente estabelecida. Figura 1. O Criador como Senhor do Universo tripartido ou quadripartido. 4 elementos. A água e o fogo constituem a contrapartida do céu. Liber Patris Sapientiae. O livro do Pai da Sabedoria, da obra Theatrum Chemicum Britannicum, Teatro Químico Britânico, 1652. Capítulo 1. Introdução à problemática da psicologia religiosa, da alquimia. Isaías 42, versículo 3. Ele não quebrará o caniço rachado e não apagará a mecha fumegante. Figura 2. O par ajoelhado de alquimistas junto ao forno do Opus, obra, invocando a bênção de Deus. Da obra Multus Liber, livro mudo, 1702. Quem já estiver familiarizado com a psicologia dos complexos, não terá necessidade alguma destas observações, à guisa de introdução às investigações aqui apresentadas. Creio, no entanto, que o leitor leigo e despreparado precisa deste esclarecimento inicial. O conceito de processo de individuação, por um lado, e a alquimia, por outro, parecem muito distantes entre si, e é quase impossível para a imaginação conceber uma ponte que os ligue. A este tipo de leitor, devo os esclarecimentos que se seguem, mesmo porque, no momento em que minhas conferências foram publicadas, constatei uma certa perplexidade por parte de meus críticos. O que tenho a dizer acerca da natureza da alma está baseado em primeiro lugar em observações feitas sobre o homem. Os argumentos contra tais observações levantavam o problema de que elas se referiam a experiências quase inacessíveis e até então desconhecidas. É um fato curioso constatar a frequência com que todos, até os menos aptos, acham que sabem tudo sobre psicologia, como se a psique fosse um domínio acessível ao conhecimento geral. No entanto, todo verdadeiro conhecedor da alma humana concordará comigo, se eu disser que ela pertence às regiões mais obscuras e misteriosas da nossa experiência. Nunca se sabe o bastante neste domínio. Na minha atividade prática, não passa um só dia sem que eu me defronte com algo de novo e inesperado. É verdade que as minhas experiências não fazem parte das banalidades da vida cotidiana, mas elas estão ao alcance de todos os psicoterapeutas que se ocupam deste campo
particular. Acho, pois, impertinente a acusação que me fazem no tocante ao caráter desconhecido das experiências por mim comunicadas. Não me sinto responsável pela insuficiência dos leigos em matéria de psicologia. No processo analítico, isto é, no confronto dialético do consciente e do inconsciente, constata-se um desenvolvimento, um progresso em direção a uma certa meta ou fim, cuja natureza enigmática me ocupou durante anos. Os tratamentos psíquicos podem chegar a um fim em todos os estágios possíveis do desenvolvimento, sem que por isso se tenha o sentimento de ter alcançado uma meta. Certas soluções típicas e temporárias ocorrem: 1. Depois que o indivíduo recebeu um bom conselho. 2. Depois de uma confissão mais ou menos completa, porém suficiente. 3. Depois de haver reconhecido um conteúdo essencial, até então inconsciente, cuja conscientização imprime um novo impulso à sua vida e às suas atividades. 4. Depois de libertar-se da psique infantil após um longo trabalho efetuado. 5. Depois de conseguir uma nova adaptação racional a condições de vida talvez difíceis ou incomuns. 6. Depois do desaparecimento de sintomas dolorosos. 7. Depois de uma mudança positiva do destino, tais como exames, noivado, casamento, divórcio, mudança de profissão, etc. 8. Depois da redescoberta de pertencer a uma crença religiosa ou de uma conversão. 9. Depois de começar a erigir uma filosofia de vida, filosofia no antigo sentido da palavra. Se bem que a esta enumeração possam ser introduzidas diversas modificações, ela define de um modo geral as principais situações em que o processo analítico ou psicoterapêutico chega a um fim provisório, ou às vezes definitivo. A experiência, porém, mostra que há um número relativamente grande de pacientes para os quais a conclusão aparente do trabalho junto ao médico não significa de modo algum o fim do processo analítico. Pelo contrário, o confronto com o inconsciente continua do mesmo modo que no caso daqueles que não interromperam o trabalho junto ao médico. Ocasionalmente, ao encontrarmos tais pacientes anos depois, não é raro que contem histórias interessantes de suas transformações posteriores ao tratamento. Essas ocorrências fortaleceram inicialmente minha hipótese de que há na alma um processo que tende para um fim, independentemente das condições exteriores. Essas mesmas ocorrências libertaram-me da preocupação que eu pudesse ser a causa única de um processo psíquico inautêntico e, portanto, contrário à natureza. Esse receio não era descabido, uma vez que certos pacientes não são levados ao desfecho do trabalho analítico por nenhum dos argumentos mencionados nas 9 categorias, nem mesmo por uma conversão religiosa, e nem pela mais espetacular liberação dos sintomas neuróticos. Foram precisamente casos desta natureza que me convenceram de que o tratamento das neuroses se abre para um problema bem mais amplo, além do campo exclusivamente médico e diante do qual a ciência médica é de todo insatisfatória. Lembrando os primórdios da análise, há cerca de 50 anos, com suas concepções pseudobiológicas e sua depreciação do processo de desenvolvimento anímico, podemos constatar que ainda hoje se considera a persistência no trabalho analítico como fuga à vida, transferência não resolvida, autoerotismo, etc. No entanto, como todas as coisas comportam 2 pontos de vista, uma apreciação negativa desse ficar pendente no sentido da vida só seria legítima se fosse provado que nada de positivo subjaz a ele. A impaciência do médico, aliás, muito compreensível, nada prova por si mesmo. E é preciso não esquecer que foi através da paciência indizível dos pesquisadores que a nova ciência conseguiu erigir um conhecimento mais profundo da natureza da alma. Certos resultados terapêuticos inesperados foram obtidos graças à perseverança abnegada do médico. As opiniões negativas e injustificadas são levianas, e às vezes também perniciosas, não passando de um disfarce da ignorância, ou melhor, sendo uma tentativa de esquivar-se à responsabilidade e ao confronto incondicional. O trabalho analítico conduzirá mais cedo ou mais tarde ao confronto
inevitável entre o eu e o tu e o eu, muito além de qualquer pretexto humano. Assim, pois, é provável e mesmo necessário que tanto o paciente quanto o médico sintam um problema na própria pele. Ninguém mexe com fogo ou veneno sem ser atingido em algum ponto vulnerável. Assim, o verdadeiro médico não é aquele que fica ao lado, mas sim dentro do processo. Tanto para o médico como para o paciente, o ficar pendente ou a dependência pode tornar-se algo indesejável, incompreensível e até mesmo insuportável, sem que isso signifique algo de negativo para a vida. Pelo contrário, pode até ser uma dependência, um ficar pendente, de caráter positivo. Se por um lado parece um obstáculo aparentemente insuperável, por outro, representa uma situação única, exigindo um esforço máximo que compromete o homem total. Podemos então dizer que, de fato, enquanto o paciente estiver firme e inconscientemente à procura da solução de um problema insolúvel, a arte ou a técnica do médico consiste em fazer o possível para ajudá-lo nessa busca. Ars totum requirit homine. A arte requer o homem inteiro, exclama um velho alquimista. Justamente é este homo totus que se procura. O esforço do médico, bem como a busca do paciente, perseguem esse homem total oculto e ainda não manifesto, que é também o homem mais amplo e futuro. No entanto, o caminho correto que leva à totalidade é infelizmente feito de desvios e extravios do destino. Trata-se da longíssima via, que não é uma reta, mas uma linha que serpenteia, unindo os opostos à maneira do caduceu, senda cujos meandros labirínticos não nos poupam do terror. Nesta via ocorrem as experiências que se consideram de difícil acesso. Poderíamos dizer que elas são inacessíveis por serem dispendiosas, uma vez que exigem de nós o que mais tememos, isto é, a totalidade. Aliás, falamos constantemente sobre ela. Sua teorização é interminável, mas a evitamos na vida real. Prefere-se geralmente cultivar a psicologia de compartimentos, onde uma gaveta nada sabe do que a outra contém. Receio que a responsabilidade por este estado de coisas não deva ser apenas atribuída à inconsciência e impotência do indivíduo, mas também à educação anímica geral do homem europeu. Esta não depende só da competência das religiões dominantes, mas também deriva da natureza delas. Somente as religiões ultrapassam os sistemas racionalistas, referindo-se tanto ao homem exterior quanto ao homem interior. Podemos acusar o cristianismo de retrógrado, a fim de desculpar nossas próprias falhas. Não pretendo, porém, cometer o erro de atribuir à religião algo que, em primeiro lugar, é devido à incompetência humana. Assim, pois, não me refiro a uma compreensão melhor e mais profunda do cristianismo, mas a uma superficialidade e a um equívoco evidentes para todos nós. A exigência da imitatio Christi, isto é, a exigência de seguir seu modelo, tornando-nos semelhantes a ele, deveria conduzir o homem interior ao seu pleno desenvolvimento e exaltação. Mas o fiel, de mentalidade superficial e formalística, transforma esse modelo num objeto externo de culto. A veneração desse objeto o impede de atingir as profundezas da alma, a fim de transformá-la naquela totalidade que corresponde ao modelo. Dessa forma, o mediador divino permanece do lado de fora, como uma imagem, enquanto o homem continua fragmentário, intocado em sua natureza mais profunda. Pois bem, Cristo pode ser imitado até o ponto extremo da estigmatização, sem que seu imitador chegue nem de longe ao modelo e seu significado. Não se trata de uma simples imitação, que não transforma o homem, representando assim um mero artifício. Pelo contrário, trata-se de realizar o modelo segundo os meios próprios de cada um, Deu concedente, na esfera da vida individual. Em todo caso, não esqueçamos que uma imitação inautêntica supõe às vezes um tremendo esforço moral. Neste caso, apesar da meta não ser atingida, há o mérito da entrega total a um valor supremo, embora este permaneça externo. Não é impossível que, pelo mérito do esforço total, a pessoa possa ter o pressentimento de sua totalidade, mediante o sentimento da graça peculiar
a este tipo de vivência. A concepção inadequada da imitatio Christi, apenas exterior, é reforçada pelo preconceito europeu que distingue a atitude ocidental da oriental. O homem ocidental sucumbe ao feitiço das 10.000 coisas. Distingue o particular, uma vez que está preso ao eu e ao objeto, permanecendo inconsciente no que diz respeito às raízes profundas de todo o ser. Inversamente, o homem oriental vivencia o mundo das coisas particulares e o seu próprio eu como um sonho, pelo fato de seu ser encontrar-se enraizado no fundamento originário. Este o atrai de forma tão poderosa que relativiza sua relação com o mundo, de um modo muitas vezes incompreensível para nós. A atitude ocidental, que dá ênfase ao objeto, tende a relegar o modelo de Cristo a seu aspecto objetal, roubando-lhe a misteriosa relação com o homem interior. Este preconceito faz com que, por exemplo, os exegetas protestantes interpretem entos imon, referindo-se ao reino de Deus, como entre vós e não dentro de vós. Nada pretendo dizer sobre a validade da atitude ocidental, já que estamos mais do que persuadidos de sua problematicidade. Se nos confrontarmos, porém, com o homem oriental, o que é tarefa do psicólogo, tal confronto suscita dúvidas difíceis de serem resolvidas. Quem tiver a pretensão de resolver essa questão, cometerá uma violência, pois mesmo sem saber, estará se arrogando a ser um arbiter mundi. No que me concerne, prefiro o dom precioso da dúvida, uma vez que esta não lesa a virgindade dos fenômenos incomensuráveis. Cristo, enquanto modelo, carregou os pecados do mundo. Ora, quando o modelo permanece totalmente exterior, o mesmo se dá com os pecados do indivíduo, o qual se torna mais fragmentário do que nunca. O equívoco superficial em que incorre lhe abre o caminho fácil de jogar, literalmente, sobre Cristo seus pecados, a fim de escapar a uma responsabilidade mais profunda, e isto contradiz o espírito do cristianismo. Esse formalismo e afrouxamento foram a causa da reforma, mas são também inerentes ao protestantismo. No caso do valor supremo, Cristo, e o maior desvalor, o pecado, permanecerem do lado de fora, a alma ficará esvaziada, faltar-lhe-á o mais baixo e o mais alto. A atitude oriental, principalmente a hindu, representa o contrário dessa atitude. O mais alto e o mais baixo estão dentro do sujeito transcendental. Por este motivo, o significado do Atman, do si mesmo, é elevado além de todos os limites. No homem ocidental, no entanto, o valor do si mesmo desce até o grau zero. Isto explica a desvalorização generalizada da alma no Ocidente. Quem quer que fale de realidade da alma será censurado por seu psicologismo. E quando se fala em psicologia, é neste tom. É apenas psicológico. A ideia de que há fatores psíquicos equivalentes a figuras divinas determina a desvalorização destas últimas. É quase uma blasfêmia pensar que uma vivência religiosa possa ser um processo psíquico. É então introduzido o argumento de que tal vivência não é apenas psicológica. O psíquico é só natureza, e por isso se pensa comumente que nada de religioso pode provir dele. Tais críticos não hesitam, no entanto, em fazer todas as religiões derivarem da natureza da alma, excetuando a que professa. Julgo significativo o fato de que duas resenhas teológicas de meu livro Psicologia e Religião, uma católica e outra protestante, silenciaram deliberadamente minha demonstração da origem psíquica dos fenômenos religiosos. Em face disto, dever-se-ia perguntar: de onde procede toda essa informação acerca da alma, que permite dizer apenas anímico? Pois é assim que fala e pensa o homem ocidental, cuja alma, pelo visto, de nada vale. Se tivesse valor, falar-se-ia dela com mais respeito. Como não é este o caso, conclui-se que não se dá nenhum valor a ela. Isto não ocorre sempre e necessariamente em toda parte, mas só quando não se põe nada dentro da alma, deixando Deus do lado de fora. Um pouco mais de mestre Eckhart não faria mal a ninguém.
Uma projeção exclusivamente religiosa pode privar a alma de seus valores, torná-la incapaz de prosseguir em seu desenvolvimento, por inanição, retendo-a num estado inconsciente. Ela pode também cair vítima da ilusão de que a causa de todo o mal provém de fora, sem que lhe ocorra indagar como e em que medida ela mesma contribui para isso. A alma parece assim tão insignificante a ponto de ser considerada incapaz do mal e muito menos do bem. Entretanto, se a alma não desempenha papel algum, a vida religiosa se congela em pura exterioridade e formalismo. Como quer que imaginemos a relação entre Deus e a alma, uma coisa é certa: é impossível considerar a alma como nada mais do que. Pelo contrário, ela possui a dignidade de um ser que tem o dom da relação consciente com a divindade. Mesmo que se tratasse apenas da relação de uma gota de água com o mar, este último deixaria de existir sem a pluralidade das gotas. A afirmação dogmática da imortalidade da alma a eleva acima da mortalidade do homem corporal, fazendo-a partícipe de uma qualidade sobrenatural. Deste modo, ela ultrapassa muito em significado ao homem mortal consciente, e, portanto, seria vedado ao cristão considerar a alma como um nada mais do que. Assim como o olho corresponde ao sol, a alma corresponde a Deus. E pelo fato de nossa consciência não ser capaz de apreender a alma, é ridículo falar acerca da mesma em tom condescendente ou depreciativo. O próprio cristão que tem fé não conhece os caminhos secretos de Deus, e deve permitir que este decida se quer agir sobre ele a partir de fora, ou internamente, através da alma. O fiel não pode contestar o fato de que a sônia a deu missa, sonhos enviados por Deus, e iluminações da alma impossíveis de serem remetidas a causas externas. Seria uma blasfêmia afirmar que Deus pode manifestar-se em toda a parte, menos na alma humana. Ora, a intimidade da relação entre Deus e a alma exclui de antemão toda e qualquer depreciação desta última. Seria talvez excessivo falar de uma relação de parentesco, mas de qualquer modo deve haver na alma uma possibilidade de relação, isto é, forçosamente ela deve ter em si algo que corresponda ao ser de Deus, pois de outra forma jamais se estabeleceria uma conexão entre ambos. Esta correspondência, formulada psicologicamente, é o arquétipo da imagem de Deus. Todo arquétipo é capaz de uma diferenciação e de um desenvolvimento infinitos. Daí o fato de poder ser mais ou menos desenvolvido. Numa forma exterior de religião, em que toda a ênfase repousa na figura externa, tratando-se, neste caso, de uma projeção mais ou menos completa. O arquétipo é idêntico às representações externas, mas permanece inconsciente enquanto fator anímico. Quando um conteúdo inconsciente é quase totalmente substituído por uma imagem projetada, isso determina sua exclusão de qualquer influência e participação no tocante à consciência. Sua própria vida é com isto profundamente prejudicada, uma vez que é impedido de exercer sua função natural de formação da consciência. Mais ainda, ele permanece inalterado em sua forma originária, pois no inconsciente nada se transforma. A partir de um certo ponto, o conteúdo inconsciente pode apresentar até mesmo uma tendência à regressão, a níveis mais profundos e arcaicos. Pode acontecer que um cristão, mesmo acreditando em todas as imagens sagradas, permaneça indiferenciado e imutável no mais íntimo de sua alma, porque seu Deus se encontra completamente fora e não é vivenciado em sua alma. Seus motivos e interesses decisivos e determinantes, bem como seus impulsos, não provêm da esfera do cristianismo, mas de uma alma inconsciente e indiferenciada que é, como sempre, pagã e arcaica. Não só a vida individual, mas a soma das vidas individuais que constituem um povo provam a verdade desta afirmação. Os grandes acontecimentos do mundo, planejados e realizados pelo homem, não são inspirados pelo cristianismo, mas por um paganismo indisfarçável. Tal fato se origina de uma alma que permaneceu arcaica, não tendo sido nem de longe tocada pelo cristianismo. Como a Igreja supõe, com razão,
O Samuel disse ter acreditado alguma vez deixa alguns vestígios. Entretanto, nada transparece deles nos principais fatos em curso. A cultura cristã mostrou-se assustadoramente vazia. Nada mais do que um verniz externo, porquanto o homem interior permaneceu intocado, alheio à transformação. Sua alma não corresponde às crenças exteriores. O Cristo em sua alma não acompanhou o desenvolvimento exterior. Sim, exteriormente tudo aí está, na imagem e na palavra, na igreja e na Bíblia, mas o mesmo não se dá dentro. No interior, reinam os deuses arcaicos, como nunca, ou melhor, a correspondência entre a imagem interna e externa de Deus não se desenvolveu por carência de cultura anímica, ficando retida no paganismo. A educação cristã fez o humanamente possível, mas não bastou. Poucos experimentaram a imagem divina como a qualidade mais íntima da própria alma. Apenas travaram conhecimento com Cristo exterior, e nunca a partir do íntimo de sua alma. Este é o motivo pelo qual dentro dela reina, ainda, o mais obscuro paganismo. E é o paganismo que inunda a chamada cultura cristã. Ora com indisfarçável clareza, ora sob um disfarce gasto que não convence a ninguém. Com os meios utilizados até hoje, foi impossível cristianizar a alma, a fim de que as exigências mais elementares da ética cristã tivessem alguma influência substancial sobre os principais reclamos do europeu cristão. É verdade que os missionários cristãos pregam o evangelho aos pobres pagãos nus, mas os pagãos interiores que povoam a Europa ainda não ouviram essa mensagem. A cristandade deverá recomeçar necessariamente do início, se quiser cumprir sua elevada tarefa educativa. Enquanto a religião restringir-se à fé e à forma exterior, e a função religiosa não for uma experiência da própria alma, nada de essencial poderá ocorrer. Compreendamos ainda que o mistério magno não é apenas algo de existente por si mesmo, mas também algo que se enraiza principalmente na alma humana. Quem não sabe isto por experiência própria, pode ser um doutor em teologia, mas nada conhece de religião e ainda menos de educação humana. Todavia, quando demonstro que a alma possui uma função religiosa natural, e quando reafirmo que a tarefa mais nobre de toda a educação do adulto é a de transpor para a consciência o arquétipo da imagem de Deus, suas irradiações e efeitos são justamente os teólogos que me atacam e me acusam de psicologismo. Se os valores supremos não estivessem depositados na alma, tal como mostra a experiência, sem eliminar o antimimon pneuma, o espírito da contrafação, que também nela está presente, a psicologia não me interessaria absolutamente, pois nesse caso, a alma não passaria de um miserável vapor. Sei, porém, através de centenas de experiências, que não é este o caso. Ela contém e corresponde a tudo quanto o dogma formulou a seu respeito, e mais ainda, aquilo que torna a alma capaz de ser um olho destinado a contemplar a luz. Isto requer, de sua parte, uma extensão ilimitada e uma profundidade insondável. Já fui acusado de deificar a alma. Isto é falso, não fui eu, mas o próprio Deus quem a deificou. Não fui eu que atribuí uma função religiosa à alma. Simplesmente apresentei os fatos que provam ser a alma naturaliter religiosa, isto é, dotada de uma função religiosa. Função esta que não inventei, nem coloquei arbitrariamente nela, mas que ela produz por si mesma, sem ser influenciada por qualquer ideia ou sugestão. Numa trágica cegueira, esses teólogos ignoram que não se trata de provar a existência da luz, e sim de que há cegos incapazes de saber que seus olhos poderiam enxergar. Seria muito mais importante ensinar ao homem a arte de enxergar. É óbvio que a maioria das pessoas é incapaz de estabelecer uma relação entre as imagens sagradas e sua própria alma. Isto é, não conseguem perceber a que ponto tais imagens dormitam em seu próprio inconsciente. Para tornar possível esta visão interior, é preciso desimpedir o caminho que possibilita essa faculdade de ver. Sinceramente, não posso imaginar como isso seria exequível sem a psicologia, isto é, sem tocar a alma.
Outro mal-entendido de consequências igualmente sérias consiste em atribuir à psicologia a intenção de ser uma nova doutrina, talvez herética. Quando um cego aprende a enxergar, ninguém espera dele que descubra imediatamente novas verdades com um olhar poderoso de águia. Já é algo promissor que ele veja alguma coisa, podendo compreender até certo ponto o que está vendo. Na psicologia, trata-se do ato de ver, e não da construção de novas verdades religiosas, quando as doutrinas existentes ainda não foram reconhecidas e compreendidas. Em matéria de religião, é sabido que não se pode entender o que não se experimentou interiormente. Apenas na experiência interior se revela a relação da alma com aquilo que é apresentado e pregado exteriormente, a modo de um parentesco ou correspondência de tipo sponsus et sponsa, noivo e noiva. Ao afirmar, como psicólogo, que Deus é um arquétipo, eu me refiro ao tipo impresso na alma. A origem da palavra tipo vem do grego typos, que significa batida, algo que imprime. Assim, a própria palavra arquétipo já pressupõe alguma coisa que imprime. A psicologia, enquanto ciência da alma, deve restringir-se ao seu objeto e precaver-se no sentido de não ultrapassar seus limites, fazendo afirmações metafísicas, ou não importa que profissão de fé. Se a psicologia pretendesse pressupor um Deus como causa hipotética, estaria reclamando implicitamente a possibilidade de uma prova de Deus. Com isso, extrapolaria seu campo de competência de um modo absolutamente inadmissível. Ciência só pode ser ciência. Não há profissões de fé científicas, nem contradictionis in adjecto, contradições nos termos. Ignoramos em última instância de onde se origina o arquétipo, da mesma forma que ignoramos a origem da alma. A competência da psicologia, enquanto ciência empírica, não vai além da possibilidade de constatar, à base de uma pesquisa comparativa, se o tipo encontrado na alma pode ou não ser designado como uma imagem de Deus. Desta forma, nada se afirma de positivo ou de negativo acerca de uma possível existência de Deus, do mesmo modo que o arquétipo do herói não pressupõe a sua existência. As minhas pesquisas psicológicas, provando a existência de certos tipos psíquicos, bem como a sua analogia com representações religiosas conhecidas, abrem uma possibilidade de acesso a conteúdos suscetíveis de serem experimentados, os quais constituem incontestavelmente e de modo manifesto o fundamento empírico e palpável da experiência religiosa. O homem religioso é livre de aceitar quaisquer explicações metafísicas sobre a origem destas imagens. O mesmo não ocorre com o intelecto, que deve se ater estritamente aos princípios da explicação científica, evitando ultrapassar as possibilidades do conhecimento. Ninguém pode evitar a fé em aceitar como causa primeira Deus, Purusha, Atman ou tal, eliminando assim a inquietude última do homem. A ciência trabalha com escrúpulo e não pretende tomar o céu de assalto. Se cedesse a uma tal extravagância, já teria cerrado o galho no qual se assenta. O fato é que o conhecimento e a experiência da presença de tais imagens interiores abre para a razão e para o sentimento uma via de acesso àquelas outras imagens que a doutrina religiosa oferece ao homem. A psicologia faz, portanto, o contrário daquilo de que é acusada. Ela proporciona possibilidades para um melhor entendimento do que existe. Ela abre os olhos para a riqueza de sentido dos dogmas. Não destrói, mas, pelo contrário, põe novos habitantes numa casa vazia. Posso confirmá-lo através de múltiplas experiências. Pessoas dos mais variados credos que apostasiaram ou arrefeceram em sua fé encontraram uma nova via de acesso às suas antigas verdades. Entre eles, não eram poucos os católicos. Até mesmo um Parsi encontrou o caminho de volta ao templo de fogo zoroastriano, o que prova a objetividade do meu ponto de vista. É justamente por essa objetividade que mais críticas recebe minha psicologia, o não optar por esta ou por aquela doutrina religiosa. Sem antecipar minhas convicções subjetivas, proponho a seguinte pergunta: não é compreensível ser também uma opção
o fato de não arvorar-se em arbiter mundi, árbitro do mundo, e renunciar explicitamente a uma tal subjetividade, acreditando-se, por exemplo, que Deus se exprimiu em muitas linguagens e apareceu em múltiplas formas, e que todas essas afirmações são verdadeiras. A objeção apresentada particularmente por parte dos cristãos de que é impossível serem verdadeiras, as afirmações mais contraditórias deve tolerar esta interpelação delicada. 1 é igual a 3. Como 3 pode ser 1? De que modo pode uma mãe ser virgem? E assim por diante. Então, ainda não se percebeu que todas as afirmações religiosas contêm contradições lógicas e alegações absurdas por princípio, constituindo tal coisa a essência da asserção religiosa. Corroborando este ponto de vista, Tertuliano confessa: Et mortus est Dei filius, prossus credibile est, quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossibile est. E o Filho de Deus morreu, e é isto fidedigno, por ser absurdo. E sepulto, ressuscitou. Isto é certo porque é impossível. Se o cristianismo exige fé em tais contradições, não pode condenar, ao que me parece, quem defende alguns paradoxos a mais. Surpreendentemente, o paradoxo pertence ao bem espiritual mais elevado. O significado unívoco é um sinal de fraqueza. Por isso, a religião empobrece interiormente quando perde ou reduz seus paradoxos. No entanto, a multiplicação destes últimos a enriquece, pois só o paradoxal é capaz de abranger aproximadamente a plenitude da vida. A univocidade e a não contradição são unilaterais e, portanto, não se prestam para exprimir o inalcançável. Nem todos possuem a força espiritual de um Tertuliano, o qual não só suportava o paradoxo, como também o considerava a máxima certeza religiosa. O número excessivo dos espiritualmente fracos toma o paradoxo ameaçador, enquanto este último permanece oculto como algo natural e, portanto, inquestionável, sendo um aspecto habitual da vida, não oferece perigo algum. No entanto, se uma mente pouco desenvolvida, que, como sabemos, é sempre a mais segura de si mesma, pretendesse fazer do paradoxo de uma profissão de fé o objeto de suas elucubrações, tão graves quanto impotentes, não demoraria a explodir numa gargalhada sarcástica e iconoclasta, indicando as inépcias manifestas do mistério. Desde o iluminismo francês, o desmoronamento foi rápido. Quando desperta essa mentalidade mesquinha que não suporta paradoxos, não há sermão sobre a terra que a contenha. Surge então uma nova tarefa: erguer pouco a pouco essa mente não desenvolvida a um nível mais alto e multiplicar o número dos que, pelo menos, conseguem vislumbrar a amplidão de uma verdade paradoxal. Se isto não for possível, o acesso espiritual ao cristianismo pode ser praticamente obstruído. Não se compreende mais o que os paradoxos do dogma pretendiam dizer. Quanto mais exteriormente forem concebidos, mais nos escandalizaremos com sua forma irracional, até se tornarem relíquias bizarras do passado, totalmente obsoletas. Quem passar por este processo não pode imaginar a extensão de sua perda espiritual, pois jamais experimentou as imagens sagradas como interiormente suas, isto é, nunca soube do parentesco de tais imagens com sua própria estrutura anímica. Mas a psicologia do inconsciente pode proporcionar-lhe este conhecimento indispensável, e sua objetividade científica é do maior valor no tocante a isso. Se a psicologia estivesse ligada a alguma confissão religiosa, não poderia nem deveria permitir essa liberdade de movimentos ao inconsciente do indivíduo, que é uma condição prévia e indispensável à produção de arquétipos. O que nos convence é justamente a espontaneidade dos conteúdos arquetípicos, e a intervenção preconceituosa contra ela impede a experiência genuína. Se o teólogo acredita realmente na onipotência de Deus, por um lado, e na validez dos dogmas, por outro, por que não confia então no fato de que Deus pode exprimir-se também pela alma? Por que esse medo da psicologia? Ou então, de modo inteiramente não dogmático, deverá a alma ser considerada como o inferno,
a partir da qual só os demônios se manifestam. Se fosse esse o caso, tal realidade não seria menos convincente. Conforme sabemos, a realidade do mal percebida com horror converteu pelo menos tantas pessoas quanto a experiência do bem. Os arquétipos do inconsciente são correspondentes aos dogmas religiosos, fato que pode ser demonstrado empiricamente. Na linguagem hermenêutica dos padres, a Igreja possui um tesouro de analogias com os produtos individuais, espontâneos que encontramos na psicologia. Aquilo que o inconsciente expressa não é arbitrário, nem corresponde a uma opinião, mas ocorre pelo fato de ser assim mesmo, como em qualquer ser natural. É óbvio que as expressões do inconsciente são naturais e não formuladas dogmaticamente como as alegorias patrísticas, as quais atraem a totalidade da natureza para a órbita de suas amplificações. Se estas produzem surpreendentes alegoriae Christi, alegorias de Cristo, o mesmo acontece no que se refere à psicologia do inconsciente. A diferença, no entanto, reside no fato de que a alegoria patrística ad Christum spectat se refere a Cristo, ao passo que o arquétipo psíquico é apenas ele mesmo, podendo ser interpretado segundo o tempo, o lugar e o meio. No Ocidente, o arquétipo é preenchido pela imagem dogmática de Cristo, no Oriente, por Purusha, Atman, Hiranyagarbha, Buda, etc. O ponto de vista religioso coloca, obviamente, a ênfase naquilo que imprime o impressor, ao passo que a psicologia científica enfatiza o tipo, tipos, o impresso, o qual é a única coisa que ela pode apreender. O ponto de vista religioso interpreta o tipo como algo decorrente da ação do impressor. O ponto de vista científico o interpreta como símbolo de um conteúdo desconhecido e inapreensível. Uma vez que o tipo é menos definido, mais complexo e multifacetado do que os pressupostos religiosos, a psicologia, com seu material empírico, é obrigada a expressar o tipo mediante uma terminologia que independe de tempo, lugar e meio. Se, por exemplo, o tipo concordasse em todos os detalhes com a figura dogmática de Cristo, sem conter algum determinante que a ultrapassasse, teríamos pelo menos de considerar o tipo como uma cópia fiel da figura dogmática, dando-lhe um nome correspondente. Neste caso, o tipo coincidiria com o Cristo. Empiricamente, isto não ocorre, pois o inconsciente, do mesmo modo que nas alegorias dos padres da Igreja, produz muitos outros determinantes que não estão contidos de um modo explícito na fórmula dogmática. Ou melhor, figuras não cristãs, como as que acima mencionamos, estão contidas no tipo. Mas nem estas figuras satisfazem a indeterminação do arquétipo. É impensável que qualquer figura determinada possa exprimir a indeterminação arquetípica. Senti-me impelido por isso a dar o nome psicológico de si mesmo, Selbst, ao arquétipo correspondente, suficientemente determinado para dar uma ideia da totalidade humana e insuficientemente determinado para exprimir o caráter indescritível e indefinível da totalidade. Estas qualidades paradoxais do conceito correspondem ao fato de que a totalidade consiste, por um lado, do ser humano consciente, por outro, do homem inconsciente. Não se pode, porém, estabelecer os limites e as determinações deste último. Por isso, na linguagem científica, o termo si mesmo não se refere nem a Cristo nem a Buda, mas à totalidade das formas que representam, e cada uma dessas formas é um símbolo do si mesmo. Este modo de expressão é uma necessidade intelectual da psicologia científica, e não significa de modo algum um preconceito transcendental. Pelo contrário, como dissemos acima, este ponto de vista objetivo possibilita a alguns de se decidirem por Cristo e a outros por Buda, etc. Quem se escandalizar com esta objetividade deverá considerar que, sem ela, não há ciência possível. Assim, pois, negando à psicologia o direito à objetividade, estará tentando extinguir extemporaneamente a luz viva da ciência. Mesmo que uma tal tentativa surtisse efeito, seu resultado apenas contribuiria para aumentar a brecha catastrófica que já existe entre a compreensão secular, por um lado, e a Igreja e a religião, por outro. Não só é compreensível, como também
representa uma raison d'être, razão de ser, absoluta para uma ciência, poder concentrar-se com relativa exclusividade no seu objeto. Uma vez que o conceito do si mesmo é de interesse central para a psicologia, o pensamento desta última caminha, obviamente, em sentido inverso relativamente à teologia. Para a psicologia, as figuras religiosas apontam para o si mesmo, enquanto que para a teologia o si mesmo aponta para a sua própria representação central. Isto é, o si mesmo psicológico poderia ser compreendido como uma alegoria Christi. Esta oposição é irritante, mas, infelizmente, inevitável, a menos que se negue por completo à psicologia o direito de existir. Prego, portanto, a tolerância, o que não é difícil para a psicologia, uma vez que esta, como ciência, não tem pretensões totalitárias. O símbolo de Cristo é da maior importância para a psicologia, porquanto constitui, ao lado da figura de Buda, talvez o símbolo mais desenvolvido e diferenciado do si mesmo. Isto pode ser avaliado pela amplitude e pelo conteúdo dos predicados atribuídos ao Cristo, que correspondem à fenomenologia psicológica do si mesmo de um modo incomum, apesar de não incluir todos os aspectos deste arquétipo. A extensão incalculável do si mesmo pode ser considerada negativa relativamente à determinação de uma figura religiosa. Mas os juízos de valor não constituem, de maneira alguma, uma tarefa da ciência. O si mesmo não só é indefinido, como também comporta paradoxalmente o caráter do definido, e até mesmo da unicidade. Provavelmente, esta é uma das razões pela qual as religiões que foram fundadas por personalidades históricas se tornaram religiões universais, como no caso do cristianismo, budismo e islamismo. A inclusão de uma personalidade humana única, especialmente quando ligada à natureza divina indefinível, corresponde ao individual absoluto do si mesmo, que liga o único ao eterno e o individual ao mais geral. O si mesmo é uma união dos opostos kat e zohin, por excelência. Isto o distingue essencialmente do símbolo cristão. A androginia de Cristo é a concessão máxima da Igreja à problemática dos opostos. A oposição entre o luminoso e o bom, por um lado, e o escuro e mau, por outro, permaneceu em conflito aberto. Uma vez que Cristo representa só o bem e sua contrapartida, o demônio, o mal, esta oposição é o verdadeiro problema do mundo, que até agora não foi resolvido. O si mesmo, de qualquer modo, é o paradoxo absoluto, já que representa a tese, a antítese e a síntese em todos os aspectos. As provas psicológicas desta afirmação são abundantes. No entanto, não me é possível enumerá-las aqui, in extenso. Remeto o conhecedor desta matéria ao simbolismo do mandala. Quando, mediante a exploração do inconsciente, a consciência se aproxima do arquétipo, o indivíduo é confrontado com a contradição abissal da natureza humana, o que lhe proporciona uma experiência imediata da luz e da treva, do Cristo e do demônio. Trata-se aqui, no melhor ou no pior dos casos, de uma possibilidade e não de uma garantia. Experiências deste tipo não podem ser induzidas através de meios humanos. Há fatores a serem levados em conta que não estão sob nosso controle. A vivência dos opostos nada tem a ver com a visão intelectual, nem com a empatia. É mais aquilo a que poderíamos chamar de destino. Tal vivência pode provar a uns a verdade de Cristo, a outros a de Buda, até a mais extrema evidência. Sem a vivência dos opostos, não há experiência da totalidade e, portanto, também não há acesso interior às formas sagradas. Por essa razão, o cristianismo insiste na pecaminosidade e no pecado original, com a intenção óbvia de abrir em cada um, pelo menos a partir de fora, o abismo da contradição do mundo. Este método falha, porém, quando se trata de uma mente mais ou menos desperta, já que não acredita mais nessa doutrina, além de considerá-la absurda. Um tal intelecto, por ser unilateral, fica paralisado diante da ineptia mysteri, absurdo do mistério. Na verdade,
encontra-se a uma distância infinita das antinomias de Tertuliano. O fato é que não consegue suportar o sofrimento implicado no problema dos opostos. Sabe-se como os exercícios rigorosos e certas prédicas missionárias dos católicos, assim como a educação protestante, que sempre fareja o pecado, causam danos psíquicos que não levam ao reino dos céus, mas ao consultório médico. Apesar de ser inevitável a visão problemática dos opostos, praticamente poucos a suportam. Fato este que não escapou à experiência dos confessores. Uma reação paliativa manifestou-se no probabilismo moral, que sofre os mais diversos ataques porquanto visa atenuar o efeito esmagador do pecado. O que quer que se pense sobre esse fenômeno, uma coisa é certa. Nele, além de outras coisas, está contida uma grande dose de humanidade e de compreensão da fraqueza humana, o que não deixa de compensar a tensão insuportável das antinomias. O psicólogo compreenderá facilmente o grande paradoxo entre a insistência sobre o pecado original, por um lado, e a concessão do probabilismo, por outro, como uma decorrência necessária da problemática cristã dos opostos acima esboçada. O bem e o mal se encontram tão próximos no si mesmo quanto dois gêmeos monovitelinos. A realidade do mal e sua incompatibilidade com o bem provoca uma separação violenta dos opostos, conduzindo inexoravelmente à crucifixão e à suspensão de tudo o que é vivo. Uma vez que a alma é naturaliter cristiana, cristã por natureza, tal consequência é inevitável, como foi na vida de Jesus. Todos nós deveríamos ser crucificados com Cristo, isto é, suspensos num sofrimento moral equivalente à verdadeira crucifixão. Na prática, isto só é possível até certo ponto, pois se trata de algo tão intolerável e hostil à vida que um ser humano comum apenas pode entrar em tal estado de vez em quando, o menos possível. Como poderia continuar a ser um homem comum dentro de um tal sofrimento? Por isso, uma atitude mais ou menos probabilística em relação ao problema do mal é inevitável. Assim sendo, a verdade do si mesmo, isto é, a unidade inimaginável de bem e mal, aparece concretamente no seguinte paradoxo. O pecado é o que há de mais difícil e grave, mas não a ponto de ser impossível livrar-se dele numa perspectiva probabilística. Este procedimento não é necessariamente frouxo ou frívolo, mas simplesmente uma necessidade prática da vida. Na confissão ocorre o mesmo que na própria vida. Esta se debate para não perecer numa oposição inconciliável. Por outro lado, permanece, nota bene, observe bem, o conflito expressis verbis, em palavras expressas, que corresponde de novo à antinomia do si mesmo, o qual é simultaneamente conflito e unidade. O mundo cristão transformou a antinomia entre o bem e o mal num problema universal, erigindo-a em princípio absoluto através da formulação dogmática dos contrários. O cristão é atirado a este conflito ainda insolúvel, como o protagonista do bem e como um dos atores no drama do mundo. Esta imitação de Cristo, tomada em seu sentido mais profundo, implica um sofrimento intolerável para a maioria dos homens. Consequentemente, o exemplo crístico só é seguido em parte, ou não é seguido de modo algum, e a prática pastoral da Igreja se vê obrigada a aliviar o jugo de Cristo. Isto significa uma redução considerável da rigidez e severidade do conflito, o que redunda praticamente numa relativização do bem e do mal. O bem equivale à imitação incondicional de Cristo e o mal representa um obstáculo a isso. A fraqueza e a inércia moral do homem são os obstáculos principais à imitação. O probabilismo os encara com uma compreensão prática e corresponde talvez mais às virtudes cristãs da tolerância, da benevolência e do amor ao próximo do que a atitude daqueles que veem no probabilismo mera frouxidão. Apesar de podermos atribuir ao esforço probabilístico as principais virtudes cristãs, não devemos ignorar o fato de que ele impede o sofrimento da imitação de Cristo, subtraindo ao conflito do bem e do mal o seu rigor, suavizando-o a proporções toleráveis. Com isto nos aproximamos do arquétipo do si mesmo,
no qual esta oposição aparece unificada. Aliás, como já foi dito, contrariamente ao simbolismo cristão, que deixa o conflito em aberto. Para este último, o mundo é trincado por uma cisão. A luz combate a noite e o superior, o inferior. Estas dualidades não são uma unidade, como no arquétipo psíquico. Ainda que o dogma tenha horror à ideia de que dois sejam um, a prática religiosa possibilita, como vimos, a aplicação do símbolo psicológico natural, a saber, do si mesmo unificado. Por outro lado, o dogma insiste em que três são um, mas se recusa a reconhecer que os quatro sejam um. Sabe-se que os números ímpares sempre foram masculinos não só para nós, ocidentais, como também para os chineses, quanto aos números pares, são femininos. Assim, a Trindade é uma divindade explicitamente masculina, para a qual a androginia de Cristo e a posição específica e elevação da Mãe de Deus não oferecem um equivalente pleno. Com esta constatação, que talvez pareça estranha ao leitor, chegamos a um axioma central da alquimia, ou seja, ao aforisma de Maria Profetissa. 1 torna-se 2, 2 torna-se 3, e do 3 provém o 1, que é o quarto. Como o leitor já percebeu pelo título deste livro, ocupa-se ele com o significado psicológico da alquimia e, portanto, com um problema que, salvo raríssimas exceções, tem escapado à pesquisa científica até o presente. Até há bem pouco tempo, a ciência se ocupava apenas com o aspecto que a alquimia desempenhava na história da química e, em pequena medida, com seu lado filosófico e histórico-religioso. A importância da alquimia na história do desenvolvimento da química é evidente. Seu significado para a história do espírito humano, no entanto, ainda é tão desconhecido que é quase impossível precisar em poucas palavras em que consiste. Nesta introdução, tentei representar a problemática histórico-religiosa e psicológica na qual se insere o tema alquímico. A alquimia constitui como que uma corrente subterrânea em relação ao cristianismo que reina na superfície. A primeira se comporta em relação ao segundo como um sonho em relação à consciência, e da mesma forma que o sonho compensa os conflitos do consciente. Assim, o esforço da alquimia visa preencher as lacunas deixadas pela tensão dos opostos no cristianismo. Isto se exprime de modo impressionante no axioma de Maria Profetissa, acima citado, o qual percorre como um leitmotiv, motivo condutor, mais de 17 séculos da alquimia. Nesta, os números ímpares da dogmática cristã são entremeados por números pares, que significam o feminino, a terra, o subterrâneo e até mesmo o próprio mal. Sua personificação é a Serpens Mercurii, serpente mercurial, o dragão que se gera e se destrói a si mesmo e a prima matéria. Esta ideia básica da alquimia remonta ao Terron, o abismo primordial, a Tiamat com seu atributo de dragão, e mediante eles, ao mundo originário matriarcal que foi superado, na teumaquia do mito de Marduk, pelo mundo patriarcal e viril. A transformação histórica universal da consciência para o lado masculino é, em primeiro lugar, compensada pelo inconsciente quitônico feminino. Em certas religiões pré-cristãs, já ocorre uma diferenciação do masculino sob a forma da especificação pai-filho, transformação esta que atinge seu significado máximo no cristianismo. Se o inconsciente fosse apenas complementar, teria acompanhado essa transformação da consciência, ressaltando as figuras de mãe e filha, e o material necessário para isto já se encontrava no mito de Deméter e Perséfone. No entanto, como a alquimia mostra, o inconsciente preferiu o tipo Sibeliates, sob a forma da prima matéria e do Filius Macrocosmi, filho do macrocosmo, provando com isto não ser ele complementar, mas compensatório. Isto ressalta o fato de o inconsciente não atuar meramente em oposição à consciência, constituindo um parceiro ou adversário que a modifica em maior ou menor grau. Não é uma imagem complementar de filha que o tipo do filho chama do inconsciente quitônico, mas um outro filho. Segundo todas as aparências,
Este fato, digno de nota, está ligado à encarnação do Deus puramente espiritual na natureza humana terrestre, possibilitada pela concepção do Espírito Santo, no útero da Beata Virgem Santíssima. Assim, pois, o superior, espiritual masculino, se inclina para o inferior, terrestre, feminino. Vindo ao encontro do masculino, a mãe, que precede o mundo do pai, gera então um filho, mediante o instrumento do espírito humano, da filosofia, no sentido alquímico, um filho que não é a antítese do Cristo, mas sua contrapartida ctônica, não um homem-deus, mas um ser fabuloso, conforme a natureza da mãe primordial. Enquanto a tarefa do filho superior é a da salvação do homem, do microcosmo, a do filho inferior é a de um salvador macrocósmico. Eis, de modo abreviado, o drama que se desenrolou na obscuridade da alquimia. É inútil dizer que esses dois filhos jamais se uniram, a não ser talvez no espírito e na vivência mais íntima de poucos alquimistas, especialmente dotados. Mas não é difícil perceber a finalidade desse drama, a encarnação de Deus, sob a aparência de uma aproximação do princípio do mundo paterno masculino com o princípio do mundo materno feminino, incitando este último a assimilar o primeiro. Isto foi como que a tentativa de lançar uma ponte para compensar o conflito entre ambos. Não se escandalize o leitor se a minha digressão soa como um mito gnóstico. Movemo-nos aqui no terreno psicológico em que está enraizada a gnose. A mensagem do símbolo cristão é gnose, e a compensação do inconsciente o é ainda mais. O mitologema é a linguagem verdadeiramente originária de tais processos psíquicos, e nenhuma formulação intelectual pode alcançar nem mesmo aproximadamente a plenitude e a força de expressão da imagem mítica. Trata-se de imagens originárias, cuja melhor expressão é a imagística. O processo aqui descrito apresenta todos os traços característicos de uma compensação psicológica. Sabe-se que a máscara do inconsciente não é rígida, mas reflete o rosto que voltamos para ele. A hostilidade confere-lhe um aspecto ameaçador, a benevolência suaviza seus traços. Não se trata aqui de um mero reflexo óptico, mas de uma resposta autônoma que revela a natureza independente daquele que responde. Assim, pois, o Filius Philosophorum, filho dos filósofos ou criança divina, não é a mera imagem refletida do Filho de Deus numa matéria imprópria. Esse filho de Tiamat apresenta os traços da imagem materna originária. Embora seja nitidamente hermafrodita, seu nome é masculino, revelando a tendência ao compromisso do submundo ctônico, rejeitado pelo espírito e identificado com o mal. Ele é indiscutivelmente uma concessão ao espiritual e ao masculino, embora carregue o peso da terra e o caráter fabuloso de sua animalidade originária. Esta resposta do mundo materno mostra não ser intransponível o abismo que o separa do mundo paterno, porquanto o inconsciente contém o germe da unidade de ambos. A essência do consciente é a diferenciação. Para ampliar a consciência, é preciso separar os opostos uns dos outros, e isto contra natura, é contrário à natureza. Na natureza, os opostos se buscam. Lis extransitus, o mesmo se dando no inconsciente, sobretudo no arquétipo da unidade, no si mesmo. Neste último, como na divindade, os opostos são abolidos, mas com a manifestação do inconsciente começa a cisão, do mesmo modo que na criação, toda tomada de consciência é um ato criador, e desta experiência psicológica derivam os múltiplos símbolos cosmogônicos. A alquimia trata principalmente do germe da unidade que está oculto no caos de Tiamat, e que corresponde à contrapartida da unidade divina. Como esta, ela tem um caráter trinitário na alquimia de influência cristã e triádico na alquimia pagã. Segundo outros testemunhos, aquele germe corresponde à unidade dos 4 elementos, constituindo uma quaternidade. A grande maioria das descobertas psicológicas modernas alinha-se ao lado deste último ponto de vista. Os raros casos por mim observados que produziam o número 3
eram caracterizados por uma deficiência sistemática no campo da consciência, ou seja, pela inconsciência da função inferior. O número 3 não é uma expressão natural da totalidade, ao passo que o número 4 representa o mínimo dos determinantes de um juízo de totalidade. É preciso ressaltar, no entanto, que ao lado da nítida tendência para a quaternidade da alquimia, como também do inconsciente, sempre há uma incerteza marcante entre o 3 e o 4. Já no axioma de Maria Profetissa, a quaternidade é encoberta e vaga. Na alquimia, fala-se tanto de 4 como de 3 regimina, processos, de 3 como de 4 cores. Aliás, sempre há 4 elementos, mas, frequentemente, 3 são agrupados, e um deles fica numa posição especial, ora é a terra, ora o fogo. O mercúrio é, sem dúvida, quadratus, mas também uma serpente tricéfala, ou simplesmente uma triunidade. Esta insegurança indica que se trata de um caráter duplo, isto é, as representações centrais são tanto quaternárias quanto ternárias. O psicólogo não pode deixar de mencionar o fato de que a psicologia do inconsciente também conhece uma perplexidade análoga. A função menos diferenciada, inferior, está de tal modo contaminada pelo inconsciente coletivo, que ao se tornar consciente traz consigo, entre outros, também o arquétipo do si mesmo, Tó, em Teterton, o um que nasce com o quarto, como diz Maria Profetissa. O 4 significa o feminino, o materno, o físico. O 3 significa o masculino, o paterno, o espiritual. A incerteza entre o 4 e o 3 significa, portanto, o mesmo que a hesitação entre o espiritual e o físico, um exemplo marcante de que toda a verdade humana é apenas uma penúltima verdade. Nesta introdução, parti da totalidade do homem como meta, a qual conduz, em última instância, o desenvolvimento anímico, no decurso do processo psicoterapêutico. Esta questão liga-se indissoluvelmente a pressupostos filosóficos e religiosos. Mesmo que o paciente se julgue isento de preconceitos neste aspecto, o que é um caso frequente, os pressupostos de seu modo de vida, seus pensamentos, sua moral, sua linguagem, são historicamente condicionados até os mínimos detalhes. Muitas vezes, este fato permanece inconsciente por falta de cultura ou de autocrítica. A análise de sua situação, porém, conduz mais cedo ou mais tarde a um esclarecimento de seus pressupostos espirituais, ultrapassando de longe os determinantes pessoais e trazendo à baila a problemática que tentei esboçar nas páginas precedentes. Esta fase do processo é caracterizada pela produção de símbolos de unidade, dos mandalas, que aparecem quer nos sonhos, quer no estado de vigília, sob a forma de impressões visuais e que representam, não raro, uma nítida compensação das contradições e conflitos da situação consciente. Talvez não seria correto afirmar que a responsabilidade desta situação se deva a uma fenda, referência a Eric Pseuera, aberta na ordem cristã do mundo, na medida em que é fácil provar que o simbolismo cristão cura essa ferida, ou pelo menos se esforça por fazê-lo. Sem dúvida, seria mais acertado interpretar o fato do conflito permanecer aberto como um sintoma da situação psíquica do homem ocidental, e de lastimar sua incapacidade de assimilar toda a amplitude do símbolo cristão. Como médico, não posso fazer exigência alguma ao paciente no tocante a esse ponto. Além disso, faltam-me os meios da graça da Igreja. Confronto-me, portanto, com a tarefa de enveredar pelo único caminho possível para mim, isto é, o da conscientização das imagens arquetípicas, que de modo algum correspondem às representações dogmáticas. Por isso, devo deixar que o paciente decida de acordo com seus pressupostos, com sua maturidade espiritual, cultura, origem e seu temperamento, na medida em que isso for possível sem sérios conflitos. Minha tarefa como médico é ajudar o paciente a tornar-se apto para a vida. Não posso ter a presunção de julgar suas decisões últimas, pois sei por experiência que toda coerção, desde a mais sutil sugestão ou conselho a quaisquer outros métodos de persuasão, apenas produzem, em última análise, um obstáculo à vivência suprema e decisiva, isto é,
o estar a sós com si mesmo, com a objetividade da alma, ou como quer que a chamemos. O paciente deve estar a sós para descobrir o que o suporta quando ele não está mais em condições de se suportar a si mesmo. Somente essa experiência dar-lhe-á um alicerce indestrutível. Eu confiaria ao teólogo de bom grado essa tarefa, que realmente não é fácil, se muitos de meus pacientes não viessem justamente do teólogo. Eles poderiam ter permanecido na comunidade eclesial, mas o fato é que tombaram da grande árvore como folhas secas e se vincularam então ao tratamento. Algo neles se agarra muitas vezes com a força do desespero, como se eles, ou algo neles, estivesse na iminência de precipitar-se no nada, caso se soltassem. Procuram um chão firme em que se apoiar. Como nenhum apoio externo é adequado, devem encontrá-lo em si mesmos. Do ponto de vista da razão, isto parece o que há de mais inverossímil, não o sendo, entretanto, do ponto de vista do inconsciente. O arquétipo da origem humilde do Salvador é um testemunho deste fato. O caminho para a meta, a princípio, é caótico e imprevisível, e só aos poucos vão se multiplicando os sinais de uma direção a seguir. O caminho não segue a linha reta, mas é aparentemente cíclico. Um conhecimento mais exato define como uma espiral. Os temas do sonho sempre reaparecem depois de determinados intervalos, sob certas formas que designam, à sua maneira, o centro. Trata-se de um ponto central ou de uma disposição centrada que, em certos casos, surge a partir dos primeiros sonhos. Os sonhos, enquanto manifestações dos processos inconscientes, traçam um movimento de rotação ou de circunambulação em torno do centro, dele se aproximando, mediante amplificações cada vez mais nítidas e vastas. Devido à diversidade do material simbólico, é difícil a princípio reconhecer qualquer tipo de ordem. De fato, nada permite pressupor que as séries de sonhos estejam sujeitas a um princípio ordenador. A uma observação mais acurada, porém, o processo de desenvolvimento revela-se cíclico ou em espiral. Poderíamos estabelecer um paralelo entre esses processos em espiral e o processo de crescimento das plantas. O tema vegetal, árvore, flor, etc., também retorna frequentemente nesses sonhos e fantasias, ou em desenhos espontâneos. Na alquimia, a árvore é o símbolo da filosofia hermética. O primeiro dos estudos que se seguem trata de uma série de sonhos, cujos conteúdos versam sobre numerosos símbolos do centro, ou melhor, da meta. O desenvolvimento desses símbolos equivale mais ou menos ao processo da cura. O centro, isto é, a meta, tem, portanto, um sentido de salvação, na acepção própria desta palavra. A justificativa de uma tal terminologia decorre dos próprios sonhos, que contêm muitas referências ao tema dos fenômenos religiosos. Alguns deles figuram em meu livro Psicologia e Religião. Parece-me claro que tais processos implicam os arquétipos formadores de religiões. Qualquer que seja a natureza da religião, não resta a menor dúvida de que seu aspecto psíquico, empiricamente constatável, reside nessas manifestações do inconsciente. Insistimos talvez demais na questão, no fundo estéril, de saber se as afirmações da fé são verdadeiras ou não. Abstraindo o fato de que é impossível provar ou refutar a verdade de uma afirmação metafísica, a simples existência da afirmação já constitui uma realidade evidente por si mesma, não necessitando de outra prova. Além disso, se a este fato se acrescentar o consensus gentium, o que é universal entre os homens, a validade da afirmação fica comprovada dentro dessa medida. A única coisa que podemos compreender neste contexto é o fenômeno psíquico, que nada tem a ver com a categoria da exatidão ou da verdade objetiva. É impossível esgotar um fenômeno através de uma avaliação racional, e na vida religiosa lidamos com fenômenos e fatos, e não com hipóteses a serem discutidas. No processo do tratamento psíquico, a relação dialética conduz logicamente ao confronto do paciente com sua sombra.
Essa metade obscura da alma da qual nos livramos invariavelmente através de projeções, ora carregando o próximo, num sentido mais ou menos lato, de todos os vícios que são nossos, ora transferindo os próprios pecados para um mediador divino, através da contritio, contrição, ou da atritio, abrasão mais amena. Sabemos, sem dúvida, que sem pecado não há arrependimento, e sem arrependimento não há graça redentora. Sabemos também que sem peccatum originale, pecado original, o ato de redenção do mundo jamais teria ocorrido. Omitimos, porém, cuidadosamente, uma indagação que deveríamos fazer por boas razões. Acaso representa o poder do mal uma vontade especial de Deus? Se, como psicoterapeutas, lidarmos com as pessoas que se confrontam com sua sombra mais negra, sentir-nos-emos frequentemente compelidos a admitir esse ponto de vista. Em todo caso, o médico não pode outorgar-se o direito de apontar as tábuas da lei num gesto leviano de superioridade moral, dizendo: não deves. Deverá julgar objetivamente e ponderar acerca das possibilidades, pois sabe menos por sua educação e formação religiosas do que por intuição e experiência, que existe algo como uma felix culpa, feliz culpa. Ele sabe que se pode perder não só sua felicidade, como também sua culpa decisiva, sem a qual o homem não atingirá sua totalidade. Esta última representa um carisma que não se produz por astúcia ou habilidade. Só podemos crescer em direção a ela, suportando o que o seu crescimento acarreta. É sem dúvida desesperador o fato de que a humanidade não seja homogênea, mas composta de indivíduos cuja constituição espiritual se espraia no intervalo de, pelo menos, 10.000 anos. Por conseguinte, não há verdade alguma que não seja salvação para alguns e extravio para outros. Todo universalismo está fincado neste dilema assustador. Mencionei antes o probabilismo jesuíta que descreve perfeitamente a tremenda tarefa da catolicidade eclesial. Pessoas muito bem intencionadas escandalizaram-se com essa posição, mas no confronto imediato com a realidade da vida, muitas perderam a indignação ou a vontade de rir. O médico também deve discernir, ponderar, não a favor ou contra a igreja, mas a favor ou contra a vida e a saúde. No papel, o código moral parece claro e suficientemente límpido, mas o mesmo documento escrito nas tábuas de carne do coração não raro significa um triste farrapo, e em particular, nas almas dos que falam mais alto. Ainda que se proclame por toda parte que o mal é mal e que não deve haver hesitação em condená-lo, na vida individual, o mal é justamente o mais problemático, exigindo profunda reflexão. A pergunta que merece a nossa maior atenção pode ser assim formulada: quem é que age? A resposta a essa pergunta decidirá, em última análise, acerca do valor da ação. Para a sociedade, de fato, o mais importante é aquilo que se faz, por ser algo de imediatamente visível. Mas a longo prazo, no entanto, até a ação justa poderá ter um efeito calamitoso em mãos erradas. Quem vê longe não se ofuscará nem com a ação certa do homem errado, nem com a ação errada do homem certo. O psicoterapeuta deve, portanto, dirigir sua atenção não sobre aquilo que se faz, mas sobre o como se faz a ação, pois é isso que inclui todo o ser daquele que age. O mal deve ser considerado tanto quanto o bem, pois bem e mal são, afinal de contas, prolongamentos e abstrações ideais da ação, e ambos pertencem ao claro escuro da vida. Ora, em última análise, não há bem que não possa produzir o mal, nem mal que não possa produzir o bem. O confronto com a metade obscura da personalidade, com a sombra, produz-se por si só em toda terapia mais ou menos profunda. Este problema é tão importante quanto o do pecado na igreja. O conflito aberto é inevitável e doloroso. Já me perguntaram muitas vezes: como o senhor lida com isso? Eu não faço nada. Não posso fazer absolutamente nada. Só posso esperar, com uma certa confiança em Deus, até que o conflito, suportado com paciência e coragem, produza a solução destinada a essa pessoa, e que eu mesmo não posso prever. No entanto,
Não permaneço passivo ou inativo, mas ajudo o paciente a compreender tudo o que o inconsciente produz durante o conflito. Acreditem, não se trata de banalidades. Pelo contrário, trata-se das coisas mais significativas com as quais já deparei. O paciente também não permanece inativo, pois deve fazer o que é certo, de acordo com suas forças, a fim de não permitir que a pressão do mal se torne excessiva nele. Assim, necessita da justificação pelas obras, pois a justificação pela fé por si só ainda não ecoou dentro dele, como em tantos outros seres humanos. A fé pode substituir às vezes a falta de experiência. Neste caso, a ação real se torna indispensável. Cristo acolheu o pecador e não o condenou. A verdadeira imitação de Cristo fará o mesmo, e como não se deve fazer ao outro o que não se faria a si mesmo, também devemos acolher o pecador que nós mesmos somos. E assim como não acusamos o Cristo de confraternizar com o mal, também não devemos nos inculpar devido ao amor que sentimos pelo pecador que nós mesmos somos, como se isto representasse um pacto de amizade com o diabo. Melhoramos o outro através do amor e o pioramos através do ódio, o que vale também para nós mesmos. O perigo deste modo de ver equivale ao perigo da imitação de Cristo. O justo, porém, não permite que o surpreendam conversando com publicanos ou prostitutas. Devo, no entanto, ressaltar que a psicologia não inventou o cristianismo, nem a imitação de Cristo. Desejo que a Igreja liberte a todos do peso de seus pecados, mas a quem ela não puder prestar esse serviço, só resta o recurso de curvar-se tanto na imitação de Cristo, a ponto de tomar sobre si a carga de sua própria cruz. Os antigos podiam recorrer à antiga sabedoria grega. Nada em excesso, no devido momento, todas as coisas são boas. Mas que abismo ainda nos separa da razão. Abstração feita da dificuldade moral. Esta é um perigo que não é dos menores, podendo acarretar complicações principalmente em indivíduos com predisposições patológicas. É o fato de que os conteúdos do inconsciente pessoal, precisamente a sombra, não se distinguem a princípio dos conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo, por estarem ligados entre si. Quando a sombra é trazida à consciência, pode arrastar consigo, à tona, os conteúdos do inconsciente coletivo. Isto pode exercer uma influência tremenda sobre a consciência, uma vez que a vivificação dos arquétipos molesta o mais frio dos racionalistas, e precisamente a ele. De fato, é este tipo de pessoa que teme a forma inferior da convicção, a superstição que, segundo acredita, o coage. Nessas pessoas, a superstição só se exprime desta forma quando se encontram num estado patológico, e não quando mantém seu equilíbrio. Neste último caso, por exemplo, a superstição se manifesta sob a forma do medo de ficar louco, pois tudo o que a consciência moderna não é capaz de definir é considerado como doença mental. Devemos admitir, porém, que os conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo assumem muitas vezes uma forma grotesca e horripilante em sonhos e fantasias. Até mesmo a consciência mais racional não é imune aos sonhos de angústia, que podem perturbá-la profundamente, ou às representações obsessivas e angustiantes. A elucidação psicológica dessas imagens, que não podem ser ignoradas ou caladas, conduz logicamente às profundezas da fenomenologia histórico-religiosa. A história das religiões, em seu sentido mais amplo, incluindo mitologia, folclore e psicologia primitiva, representa o depósito do tesouro das formas arquetípicas. O médico colhe nesse domínio paralelos auxiliares e material comparativo eloquente, destinado a tranquilizar e esclarecer a consciência gravemente perturbada em sua orientação. É indispensável, no entanto, dar às fantasias emergentes, estranhas à consciência e aparentemente ameaçadoras em relação a ela, um contexto que as aproxime da compreensão. Como a experiência mostra, isto ocorre favoravelmente através do material mitológico comparativo. A segunda parte deste volume oferece um grande número de exemplos deste tipo. O leitor surpreender-se-á com a abundância das relações
entre o simbolismo do sonho individual e a alquimia da Idade Média. Isto não é uma prerrogativa do caso citado, mas um fato universal que só me chamou a atenção há 10 anos atrás, pois só então comecei a aprofundar-me seriamente no pensamento e na simbólica da alquimia. A terceira parte contém uma introdução à simbólica da alquimia em sua relação com o cristianismo e com o gnosticismo. Sendo uma simples introdução, está longe de representar um estudo exaustivo desta área complicada e obscura, preocupando-se apenas com o traçado de um paralelo entre Christus Lapis, Cristo Pedra Filosofal. Este paralelo dá ensejo de fato a uma comparação entre as representações da meta do Opus Alchimicum e as representações cristãs do centro. Ambas têm um grande significado para a compreensão e interpretação das imagens que aparecem nos sonhos, assim como para sua atuação psicológica. Esta última é muito importante para a prática da psicoterapia, pois não raros pacientes cultos e inteligentes, cujo retorno à igreja é impossível, entram em contato com materiais arquetípicos. O médico é, pois, colocado diante de problemas impossíveis de serem dominados através de uma psicologia de orientação exclusivamente personalista. O simples conhecimento da estrutura psíquica da neurose também é insuficiente nesses casos. Quando o processo atinge a esfera do inconsciente coletivo, encontramo-nos diante de material saudável, ou seja, dos fundamentos universais da psique, com suas variações individuais. O que ajuda a compreender essas camadas mais profundas da psique é, por um lado, o conhecimento da mitologia e da psicologia primitiva e, por outro, de um modo muito especial, o conhecimento das etapas históricas preliminares da consciência moderna. A consciência atual foi modelada tanto pelo espírito da Igreja como pela ciência, em cujos primórdios se ocultava muita coisa que não podia ser aceita pela Igreja. Trata-se principalmente de remanescentes do espírito da antiguidade e do seu sentimento da natureza, que não era possível extirpar, tendo encontrado um refúgio na filosofia natural da Idade Média. Os antigos deuses dos planetas sobreviveram a muitos séculos de cristianismo sob a forma de espíritus metalorum, espíritos dos metais e componentes astrológicos do destino. Enquanto na Igreja a diferenciação crescente de rito e dogma afastava a consciência de suas raízes naturais no inconsciente, a alquimia e a astrologia se empenhavam incessantemente em preservar da ruína a ponte que as ligava à natureza, isto é, a alma inconsciente. A astrologia reconduzia sempre a consciência ao conhecimento da imarmene, isto é, da dependência do caráter e do destino de certos momentos no tempo. Por seu lado, a alquimia motivava incessantemente a projeção dos arquétipos que não podiam inserir-se, sem atrito, no processo cristão. A alquimia movia-se de fato, sempre no limite da heresia, e era proibida pela Igreja. Ela desfrutou, entretanto, da proteção eficaz da obscuridade de seu simbolismo, que a qualquer momento podia ser explicado por uma alegoria inofensiva. Para muitos alquimistas, o aspecto alegórico se achava de tal modo em primeiro plano, que estavam totalmente convencidos de tratar-se apenas de corpos químicos. Outros, entretanto, consideravam o trabalho de laboratório relacionado com o símbolo e seu efeito psíquico. Tal como demonstram os textos, esses alquimistas tinham a consciência do efeito psíquico, a ponto de condenarem os ingênuos fazedores de ouro como mentirosos, trapaceiros ou extraviados. Proclamavam seu ponto de vista através de frases como esta: Aurum nostrum non est aurum vulgi, nosso ouro não é o ouro vulgar. Seu trabalho com a matéria constituía um sério esforço de penetrar na natureza das transformações químicas. No entanto, ao mesmo tempo, era, e às vezes de modo predominante, a reprodução de um processo psíquico paralelo. Este podia ser mais facilmente projetado na química desconhecida da matéria, uma vez que ele constituía um fenômeno inconsciente da natureza, tal como a transformação misteriosa da matéria. A problemática acima referida do processo do desenvolvimento da personalidade, isto é, do processo de individuação,
é expressa no simbolismo alquímico. A grande preocupação da Igreja é a imitatio Christi, imitação de Cristo, ao passo que o alquimista, na solidão e na problemática obscura de sua obra, sucumbe sem saber ou mesmo sem querer aos pressupostos inconscientes naturais de seu espírito e de seu ser, por não dispor para se apoiar de modelos claros e inequívocos como o Cristo. Os autores estudados pelo alquimista fornecem-lhe símbolos cujo sentido ele capta a seu modo, embora na realidade toquem e excitem seu inconsciente. Ironizando-se a si mesmos, os alquimistas cunharam a expressão obscurum per obscurius, o obscuro pelo mais obscuro. Através deste método, entregavam-se justamente ao processo do qual a Igreja pretendia libertá-los, oferecendo-lhes seus dogmas. Analogias estas que, em sua mais rigorosa oposição à alquimia, haviam sido cortadas de sua vinculação com a natureza, ligadas que eram a figura histórica do Salvador. A unidade dos quatro, o ouro filosófico, o lápis angulares, pedra angular, a água divina, correspondiam na Igreja à cruz de 4 braços na qual o unigênitus foi sacrificado, uma vez na história e por toda a eternidade. Os alquimistas preferiam, de modo pouco eclesiástico, a busca do conhecimento à verdade oferecida pela fé, ainda que, como homens medievais, se julgassem bons cristãos. Neste sentido, Paracelso é um exemplo típico. Na realidade, ocorreu-lhes o mesmo que aos homens modernos, os quais preferem ou são obrigados a preferir a experiência originária individual a um tipo de fé legada pela tradição. O dogma não é uma invenção arbitrária, nem um milagre único, apesar de ser assim descrito com a finalidade evidente de destacá-lo de sua vinculação com a natureza. As ideias centrais do cristianismo radicam na filosofia gnóstica que, conforme as leis psicológicas, desenvolveram-se forçosamente no momento em que as religiões clássicas se tornaram obsoletas. Esta filosofia baseia-se na percepção dos símbolos do processo inconsciente de individuação, o qual se desencadeia quando se desagregam as representações coletivas principais que dominam a vida humana. Em tais períodos, há necessariamente um certo número de indivíduos intensamente possuídos pelos arquétipos luminosos. Estes últimos são impelidos à superfície, a fim de formarem as novas dominantes. A possessão revela-se quase sempre pelo fato de as pessoas possuídas se identificarem com os conteúdos, não reconhecendo o papel que lhes é imposto como efeito dos novos conteúdos a serem descobertos. Elas os encarnam exemplarmente em suas vidas, tornando-se profetas e reformadoras. Na medida em que o conteúdo arquetípico do drama cristão conseguia exprimir de modo satisfatório o inconsciente inquieto e premente da maioria, o consensus omnium, consentimento de todos, o elevou à categoria de verdade obrigatória para todos. Isto não ocorreu, entretanto, por um ato de julgamento, mas por uma possessão irracional muito mais eficaz. Jesus tornou-se, assim, a imagem protetora contra todos os poderes arquetípicos que ameaçavam apoderar-se das pessoas. A Boa Nova anunciava: já aconteceu, e já não vos acontecerá mais se acreditardes em Jesus, o Filho de Deus. No entanto, isto podia e pode acontecer a qualquer um que sofre a desagregação da dominante cristã. Por isso sempre houve pessoas que, não se satisfazendo com a dominante da vida consciente, buscaram por debaixo do pano ou por atalhos secundários, para seu bem ou para seu mal, a experiência originária das raízes eternas. Seguindo o fascínio do inconsciente irrequieto, puseram-se a caminho rumo ao deserto, onde, como Jesus, depararam com o filho das trevas, o adimimon pneuma, o espírito da contrafação. Assim, imploravam ao alquimista, e era um membro do clero: horridas nostrai mentes purga tenebras, acende lumen sensibus. Dissipa as trevas horríveis de nosso espírito, e acende a luz de nossos sentidos. Esta frase exprimia provavelmente a experiência da Nigredo, primeiro estágio da obra, sentido como melancolia,
e que corresponde psicologicamente ao encontro com a sombra. Eis porque, quando a psicoterapia moderna reencontra os arquétipos ativados do inconsciente coletivo, repete-se o fenômeno frequentemente observado em momentos de grandes transformações religiosas. Mas, como já dissemos, isto também ocorre no indivíduo para o qual as representações dominantes já nada significam. O Descensus ad Inferos, a descida aos infernos, do Fausto, é um exemplo desse fenômeno que, consciente ou inconscientemente, representa um opus alchimicum, obra alquímica. Figura 3. Símbolo da obra alquímica. Da obra Hermaphroditische Sonne und Mondskind, criança hermafrodita do Sol e da Lua, 1752. A problemática dos opostos suscitada pela sombra desempenha um papel importante e decisivo na alquimia, uma vez que conduz à unificação dos opostos no decorrer da obra, sob a forma arquetípica do hieros gamos, ou seja, das núpcias químicas. Nesta, os opostos supremos sob a forma do masculino e do feminino, como no Yang e Yin chinês, se fundem numa unidade em que os contrários desaparecem, unidade esta incorruptível. A condição necessária, no entanto, é que o artífice, artesão, não se identifique com as figuras do opus, obra, mas as preserve em sua forma impessoal e objetiva. Quando o trabalho alquímico era arduamente realizado no laboratório, havia um clima psíquico favorável, pois o alquimista não tinha oportunidade alguma de identificar-se com os arquétipos emergentes, posto que estes últimos eram projetados na substância química. O inconveniente desta situação, no entanto, era o fato de que o alquimista se via forçado a representar a substância incorruptível como corpo químico, e isto era um empreendimento impossível. Daí resultou a ruína da alquimia de laboratório e sua substituição pela química. Mas a parte anímica da obra não desapareceu. Ela conquistou novos intérpretes, como vemos, por exemplo, no Fausto e na relação significativa da psicologia moderna do inconsciente com a simbólica alquímica. Figura 4. Representação do processo simbólico, que começa com o caos e termina com o nascimento da fênix, luz. Tirado do frontispício do Songe de Polifile, Sonho de Polifilo, 1600, organizado por Berroald de Verville.